Então, estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Psicometria. Psicometria é a mediunidade daqueles que, por exemplo, ajudam a polícia a encontrar criminosos, ou dos que são capazes de descrever ambientes e pessoas simplesmente ao toque de objetos. É a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Através desse tipo de mediunidade, tem-se a sensação do que ocorre à distância, mas porque o psicômetra é capaz de ver, ouvir e sentir além do seu espaço físico? Porque, nesse caso, o sensitivo tem a facilidade de libertar a sensibilidade e a motricidade, quer dizer, dissociar-se ou desarticular as forças anímicas de certos núcleos, como, por exemplo, os da visão e audição, transferindo-lhes as potencialidades para as próprias oscilações mentais. Com isso, o sensitivo é capaz de carregar consigo os sentidos vulgares para além do corpo físico, entrando em relação com outros mundos vibratórios, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Ademais, podem extrair informações porque passam a ter olhos e ouvidos à distância do corpo denso. Mais uma coisa pode ocorrer: o sensitivo não apenas dissocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, visão e audição, como também pode operar o desdobramento do seu corpo espiritual em processo rápido, com o que obtém muito maiores impressões e informações. Assim, por exemplo, quando alguém traz uma peça de roupa de uma pessoa desaparecida, da qual pede informação, apresentando-a como objeto a ser psicometrado, nesse caso, já invocou a memória do seu ente querido, dando elementos ao médium e aos chamados recursos de indução que vão favorecer as suas percepções. Os objetos e ambientes psicometrados são quase sempre francos mediadores entre a esfera física e a extrafísica, à maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores que unem os dois planos da vida. Essa faculdade esboça-se de modo potencial em todas as criaturas, através das sensações instintivas de simpatia ou antipatia, com que se acolhem ou se repelem umas às outras, na permuta incessante de radiações. Cada inteligente é presente, diante ou de outra, se está sendo defrontada por alguém favorável ou não à direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. À primeira vista, somos tentados a classificar a psicometria tão somente como uma função anímica. Porém, à medida que a estudamos em profundidade, encontramos com André Luiz no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 20, que a vê também como um extenso campo de influência dos desencarnados. Basta recordar o quanto eles impregnam os objetos de suas vibrações, transformando-os em verdadeiros repositórios de reminiscências. Além disso, é bom lembrar que a matéria assinala sistemas de vibrações diversos, criados pelo contato com os homens e com os seres inferiores da natureza, possibilitando às pessoas dotadas de poderes sensoriais mais profundos ver através de corpos opacos e de outros modos incomuns de percepção. Passado e presente se confundem. A visita a um museu não é só útil ao aprendizado cultural e à atividade intelectual, pois oferece observações construtivas a quem deseja expandir-se no conhecimento espiritual. Aulus, André Luiz e Hilário visitaram um museu à finalidade de observar os objetos que o compunham e retirar deles informações para estudo. Especificamente, buscavam explicações para os fenômenos de psicometria, ou seja, a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Isso está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 26. Inicialmente, Aulus pede aos tutelados que observem tudo atentamente. Todos os objetos que você vê moldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados e visitados por aqueles que os possuíram, disse ele.
André Luiz tocou um relógio e quase imediatamente lhe assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerado casal se entretinha em palestrar com 4 jovens em pleno vício primaveril, com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior. Afirmou o médico. Examinei o recinto agradável e digno. Um mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto. Os jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. Aulus explicou que o relógio conserva as formas pensamento do casal, que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências essas que se reavivam no tempo, através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Auscultando-o na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Quer dizer que, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos? Concluiu André Luiz. Sim, perfeitamente, concordou Aulus. Tudo o que nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. E ressaltou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa o próprio rastro ou odor que lhe é característico, tornando-se facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Hilário sintetizou a lição. Cada objeto, então, é um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele, e um registro de fatos da natureza. Ao que Aulus acrescentou: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Moça encarregada no espelho. Quando chegaram em frente a um espelho, observaram que ali se postava também 3 companheiros encarnados. Dentre esses, havia uma senhora, que ao se aproximar ficou arrepiada, como se um calafrio percorresse toda a sua espinha. O trio deu-se pressa em sair dali, porque a senhora reclamara do clima da câmara funerária que havia envolvido. Aulus observou que aquela mulher tinha notável sensibilidade mediúnica, porque de fato havia o espírito de uma jovem preso àquele objeto. Isso está descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26. Vamos à história do espelho contada por Aulus. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses, asilados no Brasil, no tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda portou no Rio, e aí cresceu, e se fez homem. Encontrou a moça e conquistou-lhe o coração, quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva. A família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não destacou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou que guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e ser então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu as responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor da sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. Qual será o desfecho dessa história? Aulus ponderou que a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por ali e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O mesmo moço que empenhou sua palavra provocando a fixação mental nessa pobre criatura?
ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia que virão, tomando-o por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Todos os problemas criados por nós terão que ser resolvidos por nós mesmos. Em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Meus amigos, esse capítulo não só nos fala sobre mediunidade, como nos fala sobre compromisso. Devemos ser muito cuidadosos com as coisas que prometemos, porque nós não entendemos como a pessoa recebe essa nossa promessa e podemos ficar cativos dessa promessa por séculos. Não é verdade? E quanto a formas de pensamento, recomendo mais uma vez o estudo dessa obra que está aqui no canal, ou em PDF que podem encontrar facilmente na internet. Chama Formas Pensamento. Foi escrito por C.W. Leadbeater. É uma peça que merece ser estudada. Por enquanto ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no nosso último capítulo, que vem amanhã para todos. Um abraço e até lá.